Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula, continuando o nosso livro 2. A aula de hoje é de filosofia e a turma é a turma do 4º ano. Nós iremos abordar, gente, o capítulo 1. Lembrando a vocês que a nossa primeira aula foi no começo de abril e nós vimos o quê? O capítulo 2, tá? Então hoje nós vamos para o capítulo 1. Percepção. A primeira relação com a arte, páginas 288 a 294. E o item abordado vai ser o quê? A percepção. Toda aula nós iremos abordar um item dos nossos capítulos, tá? Hoje, percepção. Atividades. As atividades, pessoal, serão postadas na agenda eletrônica, tá bom? Mas vamos adiantá-las. Mão na massa, página 289. Conversa vai, conversa vem, página 290. Então vamos lá, nós vamos iniciar, pessoal, trazendo aqui a imagem do livro digital, página 289. A percepção. Aqui eu estou perguntando se vocês já pararam para pensar o que significa percepção. E aí, já pararam para pensar sobre isso? Não? Vai pensando aí, né? E ele pede, pessoal, para que vocês procurem a definição. Cada dicionário traz uma definição diferente, mas sempre uma definição sinônima, né? Todas parecidas, com o mesmo significado, mas com palavras às vezes diferentes. Procurem aí. Para a filosofia, a percepção tem muito a ver com a maneira como você deixa que o mundo chegue até você. Ou seja, a maneira que você percebe as coisas e te afeta de algum modo, né? E daqui, como ele o afeta. E a partir daí, como você reage a isso. Ou seja, eu percebo algo, deixo aquilo mexer comigo e aí vem a minha reação depois de acordo com o que eu senti sobre o que eu vi. Né? E aí está perguntando se vocês alguma vez já pensaram sobre isso, que é algo bem interessante. E que essa percepção pode acontecer de várias formas. Por meio dos sentidos, dos sentimentos, né? Por meio do que a gente vê que está acontecendo no mundo ao nosso redor. Então, assim, o pensamento ele é algo bem difícil. É muito difícil organizar as nossas ideias. Nós pensamos o tempo todo, mas organizá-las é muito complicado. E no caso, a arte é um jeito bem interessante de perceber. Lembra que eu falei quando você olha uma obra de arte, aí você começa a perceber o ponto de vista que aquele artista está querendo passar para você. E aí você vai aprendendo algo novo através daquela arte. Né? E ele deixa também, no caso, como eu acabei de falar, que o mundo nos afete de algum modo. Né? Ou seja, quando você vê uma obra de arte, você começa a pensar sobre ela e aquilo te afeta de alguma maneira. Lembra do que eu falei da obra da Tarsila do Amaral? Né, que era das mulheres negras que tinham seio bem grande, que jogavam para trás para amamentar os filhos enquanto estavam nas plantações. Pois é, ali quando você olha inicialmente, você não vê só uma mulher negra com um seio bem grande. No caso, quando você vê a história, te afeta, né, porque é algo bem difícil de você ver uma mulher passar por um sofrimento daquele. Agora nós vamos aprofundar um pouco mais sobre percepção. As definições, os tipos, algumas fases, para que vocês possam entender melhor. Primeiro, deriva do latim perceptione e refere-se à ação ou efeito de perceber algo. Então, essa palavra ela vem do latim e ela está se referindo a uma ação de perceber alguma coisa. Habilidade para captar, processar, entender a informação que os nossos sentidos recebe. Ou seja, você olha algo, os nossos sentidos vão captar aquela informação, entender e você vai aprender algo com aquilo. Aqui eu coloquei, gente, percepção ela tem duas vertentes de estudo, certo? A gente também tem através da psicologia e através da filosofia. Então vamos ver qual a diferença que cada uma traz. Na psicologia, é uma função que permite ao organismo receber, ou seja, você recebe aquela imagem, ou você está vendo, né? Elabora alguma coisa na sua cabeça sobre o que você viu, interpreta aquela informação
informação e ela chega sempre através dos sentidos, né? Geralmente, nós vamos perceber que não é sempre, mas geralmente. Ou seja, é uma informação que vai chegar para você através da sua percepção. O que seria isso? De você perceber alguma coisa por meio dos seus sentidos. Já a filosofia, ela fala o seguinte, é uma atividade cognitiva, ou seja, traz um conhecimento, né? Através da qual contactamos o mundo. Ou seja, eu vou me conectar com o mundo e trazer conhecimento para mim através do quê? Da minha percepção dessa atividade. Um ponto bem interessante, pessoal. Ela começou a ser estudada no século XIX, ou seja, bastante tempo, possibilitando o surgimento da psicofísica através, gente, da percepção. Começaram a fazer os estudos sobre percepção, criou a psicofísica, que é um ramo da psicologia. E nesse ramo da psicologia, faz o quê? Ele relaciona os estímulos físicos e as sensações. Então, esse ramo surgiu através do estudo da percepção. Característica particular, ela exige a presença de um objeto. Eu tenho que ter algo para perceber, não é isso? Um objeto, ou um ruído, um som. Eu tenho que ter alguma coisa para criar minha percepção. Possui caráter inferencial. O que é isso? Uma compreensão por observação. Eu vou observar e vou compreender alguma coisa. E é construtivo, por quê? Porque eu vou construir um conceito, um conhecimento sobre o que eu estou percebendo. Através da percepção, processamos uma informação e conseguimos formar uma ideia. Ou seja, eu percebo algo, aí eu processo a informação sobre aquilo e eu vou o quê? Formar uma ideia sobre aquilo. Então, uma sequência de fatos. É individual. Gente, a minha percepção sobre algo não é igual à sua percepção sobre algo. Eu posso ver uma imagem na rua, uma pintura, um grafite, ter uma reação e você ter outra. Ela é bem individual. A percepção, tal como a inteligência, é o produto da interação entre o sujeito e o meio. Quem falou isso foi o Piaget. Ou seja, o Piaget dizia o seguinte: a minha percepção ela vai acontecer quando eu interagir com o que está ao meu redor. Eu vou interagir com o que está ao meu redor e aí eu vou ter o que? A minha percepção sobre algo. E a percepção é o pensamento do pensamento alheio. Isso que falou foi o Fernando Pessoa. O que ele quer dizer com isso? Imagina você vendo a obra de arte da Tarsila do Amaral. A Tarsila do Amaral ela pensou antes de fazer aquilo. E você está pensando sobre o que ela pensou. Então é o pensamento de um pensamento alheio. Gente, agora nós vamos para os tipos de percepção. Existem vários tipos de percepção, certo? Aqui eu coloquei os 5 tipos de percepção relacionados aos órgãos dos sentidos. Primeiro, visual. Você pode estar percebendo alguma coisa através do quê? De algo que você está vendo. Segundo, auditivo. O que é auditivo? A audição, ouvir. Imagina que você está na sua casa e você escuta um barulho bem alto, né? Aí você fica pensando, o que é isso? A sua percepção ali foi sobre algo que você ouviu. Gustativa, sabor. Você percebe às vezes que algo é doce, amargo, né? Através do quê? Do seu paladar. Tátil, muito utilizado pelos deficientes visuais. Pegar em algo, perceber a consistência daquele objeto, por exemplo. Olfativo, cheiro. Existem pessoas especializadas só nisso, gente, em sentir o cheiro das coisas, né? Então, assim, isso é muito utilizado o quê? Fabricação de perfume, por exemplo, né? Cheiro cítrico, adocicado, madeirado. E aqui são as 3 que não estão relacionadas aos órgãos do sentido. A primeira, social, é quando você percebe e interpreta o comportamento de outras pessoas. Isso será o quê? A nossa percepção social. Percepção temporal. Gente, essa está relacionada com o tempo. Duração muito utilizada na música para produção de ritmo. Você vai naquelas batidas
e você vai marcando o tempo daquelas batidas. Espaciar tem a ver com espaço, mas esse espaço é o quê? Local. Por exemplo, você perceber a distância entre os objetos. Essa daqui, gente, é muito interessante quando a gente fala dos bebês. As pessoas ficam chateadas que os bebês ficam o tempo todo jogando os objetos no chão, né? Aí a mãe pega de novo, mas isso ele está fazendo para quê? Para ter uma noção de espaço. Se está perto, se está longe. É por isso que os bebês fazem isso. Essa noção de distância, de espaço. E agora nós temos as fases. Existem fases de percepção? Existem sim. Preste atenção. Primeiro, seleção. Eu vou filtrar e vou recolher as informações que queremos, né, perceber. Ou seja, eu vou filtrar. Gente, tudo acontece o tempo inteiro próximo a nós. Então eu vou filtrar o que eu quero realmente perceber. Ela é realizada através da atenção. Você para prestar atenção naquilo. Experiência, ou seja, geralmente quando é algo que você já conhece, você já passou, já viu, te prende mais fácil a atenção. Necessidades são uma coisa que você está precisando, você vai lá prestar atenção, você vai perceber. E preferências, coisas que vocês gostam. Geralmente os alunos, né, sabem muito bem disso, prestam mais atenção naquilo que gostam mais. A segunda fase é a organização. Se eu selecionei o que eu quero perceber, agora eu vou organizar. Acaba reunindo estímulos para dar um significado. Percebi, agora eu vou reunir todos os meus estímulos, dos meus sentidos, não é isso? Para quê? Para dar um significado ao que eu estou percebendo. E por último, eu tenho a interpretação, ou seja, aí sim eu já organizei e eu vou dar um significado para os meus estímulos. Então, primeiro eu seleciono, depois eu organizo e depois eu interpreto tudo que eu percebi. E os fatores, gente, existem fatores que vão influenciar a sua percepção. Existem os externos. Quem são esses fatores externos? São do nosso meio. Quais são eles? Primeiro, a intensidade, ou seja, a quantidade de ruído. Por exemplo, um sirene de uma ambulância é bem alto, você para ouvir. Contraste, gente, são aquelas cores diferenciadas, que também chamam muito a tua atenção. Exemplo disso são os semáforos, né? Movimento. Gente, isso aqui, exemplo, o gato. Pode observar, o gato está parado, mas se tiver um movimento perto, ele já se para olhar o que é. A percepção dele é alterada por uma questão de movimento. E a incongruência, que são coisas absurdas e bizarras. A gente para prestar atenção quando algo é assim, bem absurdo. A gente fica, nossa, chama logo a tua atenção, né? E os fatores internos, quais são esses? São aqueles o quê? Dentro da gente. Primeiro, motivação. Se é algo que você gosta de fazer, te motiva e te prende mais a atenção. Segundo, a experiência. Algo que já conhecemos e entendemos. Lógico que vai depender, eu já sei como é isso aí. Então você para prestar atenção, eu já fiz isso aí, eu sei como é. E o fenômeno social. Gente, a gente fala de fenômeno social, a gente está falando do quê? Pessoas no meio, lógico, uma pessoa que vive em uma certa parte da sociedade tem atenção para certas coisas que outra pessoa que vive em um outro setor não tem. E também a questão da idade. O que talvez seja interessante para vocês, por exemplo, não seja interessante para mim. E aqui eu deixo uma perguntinha bem interessante. É possível melhorar a percepção? Pensa aí, o que vocês acham? Vocês acham que eu posso melhorar minha percepção sobre as coisas? E vem a resposta. Sim, alguns exercícios e desafios fortalecem os cérebros e as conexões neurais. Pessoal, lembra que eu falei várias e repito? O cérebro é como se fosse um músculo. Você pode treiná-lo. Então, existem alguns exercícios e alguns desafios que fazem com que a pessoa prenda mais a percepção. Um exemplo disso, olha só, quando as pessoas estão ficando idosas, elas vão ficando mais desatentas. E aí os médicos sempre pedem para que elas façam aqueles caça-palavras. Minha mãe é fã de fazer. Por quê? Porque vai estimulando o cérebro. Ela vai praticando e fortalecendo, para que ele não entre num estado assim
repouso, né, que a gente chama, mais parado, mais esquecida, e ela vai praticando. Então, com a percepção acontece a mesma coisa. Você pode estar o quê? Fazendo algumas atividades de exercício e melhorar a sua percepção sobre algo. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e tenham entendido todo o nosso conteúdo. Acompanhem as nossas postagens na agenda eletrônica, façam todas as atividades, se dediquem ao máximo. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau!